Hoje vamos conhecer o papel do Inesctec na área das políticas públicas. O domínio da tecnologia e o conhecimento da legislação europeia fazem do Inesctec um parceiro virtuoso para o bom desempenho das grandes orientações estratégicas. O setor energético é um bom exemplo disso. É verdade que o cientista ou o investigador, iluminados pelo gênio, são por vezes decisivos no avanço do conhecimento. Mas à medida que a ciência e as suas múltiplas vertentes se tornam mais complexas e intrincadas, o trabalho em equipa e as grandes instituições científicas ganham uma importância crescente. Na Idade Média, a ciência desenvolvia-se pelo esforço de um gênio, um Pascal, um Descartes, um Da Vinci. No princípio do século XX, fim do século XIX, com o Edison, já havia equipas. E hoje em dia essas equipas têm dezenas, centenas, milhares de pessoas. Portanto, hoje em dia a ciência e os grandes progressos faz-se através de instituições de grande dimensão. Para além da importância que é devida às grandes instituições e aos coletivos empenhados na investigação científica e na sua aplicação prática, há ainda o modo como tudo se organiza. A segunda questão é o modelo. Que modelos de organização da ciência? Que modelos de gestão da ciência? Que modelos de governação da ciência conduzem a melhores resultados em termos científicos e em termos de valorização social e económica da ciência? Nas últimas décadas, o avanço da investigação científica em Portugal está muito ligado à visão e às políticas públicas definidas e aplicadas por Mariano Gago. Uma das faces visíveis das orientações defendidas pelo cientista e antigo ministro foi a criação dos chamados laboratórios associados. A missão era, dentro da universidade e junto à universidade, organizar a investigação em instituições de grande dimensão e assim promover o avanço da investigação através da construção de massas críticas, muitas vezes multi-institucionais e multi-universidade, mas também ajudar o governo e os poderes públicos no desenho e na implementação das suas políticas públicas. Como laboratório associado, o Inesctec tem tido um papel ativo no aconselhamento dos poderes públicos ligados à ciência e inovação. O Inesc tem, ao longo da sua existência, feito muito trabalho destinado a sugestões, a contributos para o Estado, quer de forma voluntária, por iniciativa própria, quer a pedido do próprio Estado, de desenvolver propostas, de desenvolver programas, de desenvolver iniciativas, digamos, entregues ao poder político, ao governo, às entidades oficiais, às entidades públicas, nas suas áreas de intervenção. O domínio das tecnologias e da sua aplicação prática e o conhecimento das diretivas e dos quadros reguladores comunitários fazem do Inesctec um parceiro virtuoso para o bom desempenho das grandes orientações estratégicas. O setor energético é um exemplo disso mesmo. Foi pedido ao Inesctec, e um dos nossos investigadores séniores foi o presidente da comissão que regulou todo o concurso das concessões de energia eólica. E foi a equipa que estava por trás dele que o ajudou a conduzir o concurso, a escolher, a fazer a seleção dos consórcios e a responder a centenas de reclamações dos consórcios perdedores, de forma que não houve problema nenhum. Em tempo de mudança de paradigma tecnológico e de alterações radicais no modo como se produz e se consome energia elétrica, com o sol e o vento a aparecerem como fontes viáveis de eletricidade, o Inesctec está na linha de frente da revolução energética. Na primeira fase foram os arautos, divulgaram, disseminaram este tipo destas novas tecnologias e suscitaram e sensibilizaram os diferentes decisores, sejam as empresas, os reguladores, os próprios governos,
para a relevância, tiveram a capacidade de antecipar um pouco a mudança ao futuro. Anunciado o novo mundo, o Inesctec ajudou a pô-lo em prática. Em seguida, foram muito instrumentais digamos assim, no aconselhamento, na consultoria. E a intervenção não se ficou por Portugal. Quando se vai a um país qualquer europeu, nomeadamente junto das instâncias da Comissão mais relacionadas com a investigação, ou quando se vai para outros países europeus, para outros países, por exemplo, ao Brasil, alguns países da América Latina, outros países de língua oficial portuguesa em África, o Inesctec é muito conhecido, tem relevância, é conhecido porque tem relevância. Fez projetos que tiveram sucesso. São inúmeros os projetos que ilustram a participação do Inesctec na definição de políticas nacionais e europeias. No nível europeu, o trabalho que começamos a fazer na plataforma Manufacture, na área da indústria transformadora a nível europeu, nós aí tivemos uma intervenção muito ativa, conjuntamente com um conjunto de empresas nacionais, como a Sonai, Iberomoldes e outras, e, portanto, tivemos aí uma intervenção muito grande em termos de definição de estratégias, de definição de roadmaps e também de definição de políticas e de instrumentos a nível europeu. The Manufacture platform is a very important platform to focus a lot of industries in Europe to a certain goal, so that they could work very intensively together. Industry, the university, education, and some institutes. So this network of working together will help us to be very innovative. As empresas europeias são as maiores beneficiárias do projeto. This is very, very important for Europe, wealth, growth, and for instance, for all our companies to be competitive worldwide. O projeto teve repercussões dentro de Portas. Criamos um grupo semelhante a nível nacional, grupo esse que trabalhou e tem vindo a trabalhar nessas áreas, digamos, procurando trazer essa experiência para o contexto do país, no contexto de Portugal. O aconselhamento e o apoio às políticas públicas desenvolvem-se em múltiplas frentes. Em áreas como a saúde pública, os alimentos geneticamente modificados, etc. Portanto, isto quer dizer que a investigação, a ciência, também está ao serviço da política pública nas várias áreas do saber, do conhecimento e da atividade. O Inesctec intervém em dossiês específicos, mas assume-se também como consultor para as grandes orientações nacionais, em ciência, tecnologia e inovação. Aconselhar, influenciar, defender políticas, medidas e instrumentos capazes de promover melhor o desenvolvimento da ciência e a sua transformação em valor económico. Ajudamos, ou tentamos ajudar, a suprir esta falha, porque muitas vezes os responsáveis pela política pública não conhecem a realidade. E é impossível conhecer tudo, é impossível conhecer o detalhe, mas nós conhecemos nas nossas áreas de competência e aí podemos ajudar à política pública. Os investigadores do INESC dão respostas e dão respostas eficazes e as pessoas ligadas ao INESC, neste caso ao Inesctec, também estão noutras posições que é muito importante, que são muito importantes para assegurar essa revitalização do tecido produtivo português, como é o caso da Agência de Inovação, que tem hoje já à frente um antigo responsável, diretor-geral do próprio INESC. O atual presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Inovação teve uma longa e frutuosa relação com o Inesctec. Depois de 12 anos na sua direção, surgiu um novo desafio. Foi um pouco essa experiência
e esse meu passado que justificou o convite que recebi, acabei depois de receber para ir para a Agência Nacional de Inovação, uma vez que a Agência Nacional de Inovação pretende está a focar a sua intervenção precisamente nessa área de interface entre aquilo que é a produção de conhecimento mais a montante e aquilo que é a sua utilização e a sua valorização no âmbito do tecido empresarial. Investigação aplicada e fundamental, ligação forte ao tecido empresarial, aconselhamento estratégico e intervenção direta em áreas tão importantes como a energia, a indústria, as telecomunicações, o mar, a saúde, os sistemas de informação ou a gestão de ciência, entre outras. O INESC-TEC está em todas e também em frentes de batalha que ameaçam eternizar-se. Os sucessivos governos, por exemplo, têm sido muito incapazes, por exemplo, no que diz respeito à burocracia asfixiante, iníqua, inútil, estúpida, que têm imposto às instituições de ciência e aos investigadores. E essas regras de burocracia, a maior parte das vezes, não são impostas por Bruxelas nem pelos programas, são inventadas por uns burocratas zelosos e ignorantes e acabam por penalizar a ciência. Desde sempre apreciei este estilo de estabelecer a ponte entre a investigação científica e o aproveitamento económico e o apoio dado ao tecido produtivo, que é uma das marcas do INESC. No fundo, são uma instituição que é portadora, de alguma maneira, de novos futuros novos, de inovações, pela capacidade, por um lado, para pré-anunciar a emergência num futuro próximo dessas inovações. Estão sempre a fazê-lo, estão sempre muito atualizados e, de alguma maneira, conseguem antecipar um pouco o futuro. Portugal é um dos países europeus que lideram a exploração das energias renováveis para a produção de eletricidade. E isso é o resultado da ciência ao serviço da definição das políticas públicas de um país do futuro.